Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Eu vou fazer uma textual, mas mesmo assim eu vou ler o texto todo, para nós relembrarmos desta parábola tão bonita que Jesus disse. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu, e o seu pai se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhes ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe o anel na mão e sandália nos pés, e trazei-lhe bezerro cevado e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando-os, um dos seus servos perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com os meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Senhor meu Deus, diante da tua palavra nós oramos agora, pedindo que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, fale aos nossos corações, toque nesta mãe que está sofrendo, neste pai que não sabe o que fazer, neste filho rebelde, que a tua palavra venha como uma espada que entra e conhece a divisão da alma e do espírito, e lá move as coisas que estão tortas, hão de se endireitar. O que não há jeito, haverá jeito, porque a tua palavra transforma. O que está perdido vai se achar. O que está morto volta a ter vida.
como o rio que saía do templo, debaixo das portas, e saiu correndo, e aonde as plantas estavam secas, começaram a brotar vida outra vez. E até o mar morto, que não há nada de vida. O profeta disse que os peixes surgiram, e os pescadores dali conseguiam tirar o seu sustento, porque o teu Espírito é vida abundante. E é isso que nós invocamos esta noite para esta igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós estamos numa era onde as famílias estão em decadência. É uma realidade. E não somente as famílias que não são cristãos, mas nossas famílias também. Porque não há perdão, porque não há reconciliação. E não percebemos quando começa a decadência. Eu poderia dar um título a esta mensagem esta noite dizendo: da decadência à restauração. Vamos ver em que fase estamos, para que o Senhor nos ajude. Jesus gostava de ensinar as pessoas contando-lhes parábolas. E as parábolas que Jesus contava eram coisas corriqueiras das famílias e da vida das pessoas na sua época. Então ele citou uma parábola para explicar algumas coisas. Aliás, uma sequência de 3 parábolas. Essa é uma delas. E ele conta para que as pessoas entendessem como eram as coisas e fazia então uma aplicação. E Jesus fala de uma família aqui nessa parábola. Nós não vemos ele citando a mãe, apenas o pai e os seus 2 filhos. Mas era comum. A mãe e a mulher naquela época não era contada. Muito raras as mulheres na Bíblia, a não ser para efeito de história, eram citadas. Mas no contexto geral, a mulher não tinha voz, não podia nem mesmo ser contadas. Então, por isso que nem aparece nesse contexto a mãe. Mas era uma família. E pelo que nós vemos no discorrer da parábola, era uma família muito bem estruturada financeiramente. Porque eles tinham condições financeiras. Pois se tinha herança, tinha dinheiro, tinha as coisas. Ele não se desesperou para fazer uma festa quando o filho voltou. Tinha condições. Nós, às vezes, não conseguimos nem participar de um churrasquinho. Não é assim? Não dá para comprar aquela carninha. Quanto mais ter uma herança. Esses dias a gente estava conversando com alguns irmãos e brincando. Puxa vida, só que não tem nenhum tio, um parente longe que morreu e tem uma herança, né, para deixar. Não tem. Eu não tenho. Se todos da minha família se forem, eu só vou ficar com a saudade. Talvez seja a história de alguns dos irmãos. Mas esta família não, era uma família muito bem estruturada. Mas faltavam-lhe algumas coisas que foram levando essa família à decadência, ao sofrimento desse pai. E ao sofrimento desse filho que partiu. E a desarmonia, a discórdia, que mesmo quando Jesus termina a parábola, parece que ainda continua. Porque os irmãos não ficaram legal. O que voltou se reconciliou com a família, mas o irmão mordeu, não gostou da história. E isso não começou aquele dia. Isso começa na família e nós não percebemos. Surgiu aí essa história da baleia azul, mais tarde é outra coisa e outra coisa. De repente o filho está morto, a mãe não sabe por quê, o pai não percebeu. Muitas coisas dão indício e nós não estamos prestando atenção na família. Este filho não acordou num dia do nada e falou: quero minha parte, e foi embora. Ele não foi, como diz o texto, para uma terra longe, farrear, gastar tudo que ganhou, só porque ele acordou de manhã e quis ir para lá. Ele já estava de olho. Algumas coisas estavam dando indício, mas por alguma razão o pai não percebeu que o filho não estava feliz dentro da sua casa.
E tem hora que acontece com a gente assim. Estamos muito preocupados com as nossas coisas no dia a dia. E às vezes até trabalhamos no Evangelho, trabalhamos na igreja, na comunidade, e não percebemos que o nosso filho está indo para a decadência e a nossa família consequentemente. E esse pai não percebeu o que estava acontecendo com esse filho. Faltou-lhe atenção para a família. Faltou-lhe um olhar atento, um tempo de sentar para conversar com o filho. Não é assim? Ele estava vivendo com o pai, estava na família. Talvez a família estava unida. Não é assim? Mas estar junto não quer dizer que está unido. União não é estar junto apenas. Nós, como comunidade, às vezes estamos juntos, mas não estamos unidos. Quando se está unido, se percebe o que está havendo com o outro, até na maneira de conversar. Não é assim? Quando temos união com alguém, você começa a conversar com a pessoa, você fala, você está acontecendo alguma coisa? Seu olhar, você está triste hoje. E às vezes na nossa casa não percebemos o que está acontecendo com o filho, com a filha, com a esposa, e a esposa com o marido. E por causa desta desatenção, as famílias vão sendo abaladas e vão indo à decadência a cada dia. Quanto mais profundo, mais difícil é a restauração, mais dolorosa é. Quanto mais nós negligenciamos, quanto mais nós fechamos os olhos às coisas que estão acontecendo, quanto mais nós não percebemos a palavra de Deus falando conosco, porque eu estou falando num contexto de família cristã, embora sirva muito bem para todas as famílias. Mas nós, principalmente, que servimos a Deus, temos um manual, que é a palavra de Deus. E ela nos diz o que precisamos fazer e como fazer. E ela fala com nós, com a nossa vida. E nós não percebemos. E depois a reconstrução é dolorosa e difícil de fazer. E os estágios que vão sendo para o futuro traz prejuízos, traz dor, traz destruição. E para reconstruir depois é duro. Lembra-se do povo de Israel? O Senhor falava pelos profetas, avisava-lhes para que eles mudassem as suas vidas, se arrependessem, porque Deus queria tratar com eles, mas eles não deram ouvido. E isso passaram-se muitos anos, tiveram suas oportunidades, até que foram levados exilados à Babilônia. Que tempo de dor, de amargura. Aqueles que cantavam e tocavam, o salmista vai dizer que eles chegaram em Babilônia e penduraram as suas harpas no salgueiro, porque não havia razão nenhuma para cantar, não tinha esperança. Mesmo aqueles que os levaram cativo pediam, cante para nós uma de suas canções de Sião, para nos alegrar, porque eles sabiam que eles louvavam ao Deus eterno. Mas eles responderam, como posso cantar uma canção numa terra estranha? Alguns deles disseram que os meus ossos sequem em mim, que eu morra, se eu fizer outra coisa que não seja cantar canções ao Deus eterno na minha terra. E quando voltaram, quão doloroso foi. Se você lê Lamentações, você vê que sofrimento passaram. Não havia alimento, não havia nada. O sofrimento era tanto que um versículo do Salmo, as mães vendo os seus filhos sofrerem aquele desespero, algumas disseram, felizes aquelas que pegam seus filhos e arremessam contra as pedras, num ditado popular dizendo, melhor que eles estivessem mortos do que viver esse sofrimento terrível, só porque desobedeceram à voz de Deus. E Deus lhe deu outra oportunidade, mas vocês se lembram
como foi doloroso a reconstrução. Eles regozijavam porque conseguiram voltar. Mas e agora para reconstruir? Tudo destruído. Tudo destruído. Mas assim mesmo quero alegrar os corações de vocês, que há esperança para a reconstrução. O salmista vai dizer no Salmo 126, vamos começar a trabalhar. E vai ser doloroso. Ele fez alusão a um agricultor. Ele disse, o que semeia com lágrima, voltará com júbilo com seus molhos. Vai ser duro, não tem mais nada. O que tinha não tem mais, sem contar as lembranças do que passou. Mas é possível a reconstrução. Mas a decadência acontece porque não estamos prestando atenção. E esse pai não prestou atenção no que estava se passando na cabeça desse moço, o mais novo. E aí tem outras coisas que envolvem. O filho já estava se perdendo, o pai não percebeu, e o pai já não tinha mais tanta autoridade. Porque o filho chegou de repente, pai, dá-me a minha parte da herança, que me pertence. Você não vê o pai argumentar. Mas por que você quer? Para que você quer esse dinheiro agora? Tem filho que quer dar ordem no pai, quer exigir as coisas. E alguns pais de hoje são pais, perdão com a palavra, frouxos. Os filhos dão ordem na casa, levantam o dedo, e os pais não têm mais postura de líder da sua família, e cedem com facilidade para fazer os gostos dos seus filhos. Por isso, tanta destruição nas famílias. O filho pede a sua parte, sem ter direito nenhum, porque nesse contexto, o filho estava dizendo que queria que seu pai morresse. Mas já que não morre, dá logo a minha parte da herança. Porque eu quero fazer o que quero fazer e você vivo está me atrapalhando. Como pode um pai dar a herança a um filho com vida? Hoje, no nosso contexto, é possível. Os que já estão mais velhos, querem deixar uma harmonia melhor e tratam dessas coisas. Fazem as repartições dos bens, isso é bonito. Mas nesse caso foi uma exigência do filho. E o pai não argumentou. Nós não podemos apenas fazer o gosto e os desejos dos nossos filhos, só porque eles querem, só para que eles fiquem satisfeitos naquele momento. Precisamos pensar, por que isso? O que é que está acontecendo? Por que você vai fazer dessa forma? Esse pai não comentou nada disso. Ele disse que repartiu a herança e deu para ele. Deveria ter perguntado, o que você vai fazer? Não é assim que acontece? Aí depois nós ficamos pensando, eu deveria ter perguntado para ele, para ela. Deveria ter perguntado o que ela ia fazer lá. Ah, eu vou sair. Tudo bem, filho. Aí acontece uma fatalidade, o pai e a mãe, em desespero, pensa, eu deveria ter perguntado onde ele ia. Deveria ter perguntado, não deveria ter deixado ele sair. Eu já vi mães dizer, se eu soubesse eu tinha amarrado ele. Mas agora não adianta. O pai repartiu. O filho não disse o que ia fazer. Mas Jesus vai dizendo, poucos dias depois, ele ajuntou tudo e partiu para uma terra longe. E esse pai passou a uma vida de sofrimento e dor. Onde está o meu filho? Quantas mães estão perguntando hoje, aonde será que está o meu filho agora? Não sabe o paradeiro. Quantos pais estão perguntando, onde será que está o meu filho agora? Será que está bem?
Será que comeu? Será que está dormindo aonde, pelo amor de Deus? E a angústia na mente de uma mãe, de um pai, dias e noites inteiros, sem dormir, com a preocupação: onde está meu filho? E volto a dizer, às vezes deixou tantos vestígios de coisas que estavam acontecendo, e os pais não perceberam. E a decadência continua. Esse pai ficou com o coração partido à espera do seu filho. Será que ele volta um dia? Será que está morto? O que será dele? Puxa vida, por que ele não perguntou para ele onde ele ia? Para que ele queria tanta coisa? Sua herança. E agora a decadência daquele que desobedeceu. Os filhos de cristão, filhos de quem não é cristão, que se encontrou com Jesus, precisa prestar atenção no que está acontecendo com a família. O filho também tem participação na família. Não pode fechar os olhos para o que está acontecendo. Precisa ter diálogo. Não pode fazer o que quer sem pensar se está magoando a sua mãe ou seu pai. Uma resposta talvez corte o coração do seu pai e lhe cause até enfermidades, e assim com a sua mãe. Mas você vem para o culto, faz o que tem que fazer, está tudo bem comigo. Mas eu preciso ser com tudo na minha vida, não somente na participação da comunidade, na minha família. Como eu disse no início, como posso querer a minha família para o Senhor Jesus, se esse evangelho que eu estou professando não mudou a minha vida? Precisamos tomar cuidado. Muitos pais não estão olhando a sua família. Deita no sofá, passa horas com o controle na mão, passa horas conversando com pessoas para fora, mas não passa nem minutos sentado com os filhos, com a família. Passa horas e horas assistindo filmes, mas não tem tempo de ter um almoço sentado à mesa com a família, uma brincadeira saudável, amizade. Você percebe isso no dia a dia, no olhar do seu filho, no olhar da sua filha, e o seu filho também passa a perceber isso. É uma troca. Então, quando alguma coisa acontecer, seja esse baleia azul, seja esse o que for, lá para fora, ele, porque tem uma amizade, tem comunhão, está junto, logo vai dizer: olha, eu vi isso, eu vi aquilo, o que vocês acham? Mas não, se fecha, fica só com ele nem sabe o que é. Experimenta tantas coisas, porque não pode comentar com o pai se é certo ou se é errado, com a mãe se é certo ou se é errado. E vai a decadência cada vez mais. Às vezes tem coisa que não precisava ter acontecido. Se resolveria se o pai e a mãe tivessem dito para eles: olha, filho, não faça isso, não é legal. Só talvez essa disposição de prestar atenção mudaria a intenção do filho. Puxa vida, não vou fazer, vou magoar o meu pai e a minha mãe. Mas como não há comunhão, não há amizade, não há tempo, passamos tempo atrás de ganhar dinheiro, de fazer tantas coisas para nós, e a família vai à decadência. E esse filho foi embora. E há um outro problema nessa família. Não teve um diálogo e uma preparação para um futuro desses filhos. Nós precisamos nos preocupar
com o futuro dos nossos filhos. Eles são nossa responsabilidade. Você pai, você mãe, precisa se preocupar com o futuro dos seus filhos. Com os estudos, com o trabalho, com a administração da vida, com a conduta de vida, mostrando as coisas desde pequenininho, como diz a palavra, e quando ele crescer ele vai se lembrar, por isso não vai se desviar. Esse filho foi embora com aquele monte de coisa que o pai deu, a sua parte de herança, foi para longe, para ninguém ver o que ele já queria fazer, as suas intenções já tinha muito tempo na sua mente. Assim que eu pegar meu dinheiro, eu sumo daqui. Eu já vi filhos dizer isso. Assim que eu atingir a minha idade, eu vou sumir daqui. Por que isso? Por que um filho queria tanto ir embora de casa? Que família é essa que um filho não tem o prazer de viver lá, ele quer logo sumir de lá? Você já deve ter ouvido isso. Não aguento mais viver naquela casa. Assim que eu me casar, assim que eu arrumar um emprego, assim que der, eu vou embora. E os pais não prestam atenção, muitas vezes. O que está se passando com esse filho? E ele fez isso. O pai deu a herança, sem questionar, sem orientá-lo como administrar. E ele foi embora. E o texto bíblico vai dizer que ele desperdiçou tudo o que tinha na farra, não administrou as coisas que tinha para viver lá. Ele só queria fazer o que ele queria fazer. Não pensou nas consequências. Mas veio as consequências. Porque quando acabou tudo, a crise se instalou onde ele estava, e ele já não estava preparado para viver sem aquele dinheiro, sem aquela farra, e longe do contexto da família, longe do pai e da mãe. Ficou sem nada. Ficou jogado. E aí aonde gera o sofrimento. Você, filho, pense bem nas consequências antes de você tomar atitudes que magoem seu pai, magoem a sua mãe, e você acha que está com toda a razão, não saberá o que fazer depois, quando as coisas começarem a acontecer na sua vida contrária do que era na casa dos pais. O dinheiro acabou, as coisas acabaram, a crise se instalou, ele ficou sem nada. Enquanto na casa do pai tinha o que ele queria, agora ele se sujeitou a trabalhar de empregado para um homem que cuidava de porcos. E nem mesmo o que comer ele conseguiria. Porque o texto diz que ele desejava comer aquelas bolotas feitas que jogavas para os porcos comerem. Mas nem isso ele podia comer. Chegou ao fundo, à humilhação, ao desespero. Aí ele parou para pensar. Não deixe chegar ao fundo, ao desespero, à decadência, para você, filho, parar para pensar o que fez de errado. Pense agora. Pense agora, antes de você chegar a essa consequência, a esse sofrimento seu, isso sem contar o que você causou à sua família. Aí ele parou, caiu em si, abriu os olhos, quando chegou nessa consequência. Puxa vida, onde eu estou? Até os empregados da casa do meu pai comem à vontade na hora das refeições. Tem a sua alimentação saudável. E eu estou aqui com fome, e nem mesmo a comida do porco eu posso comer. Mas por que você, ô jovem, ô filho, vai deixar chegar a uma situação tão extrema, se você está vivendo uma vida com a família, e a palavra de Deus está falando ao seu coração, e você continua na rebeldia, continua desobediente, e a desobediência vai te causar sofrimento, vai te causar dor, vai te trazer sérias consequências.
além de a tristeza para toda a família. Mas aí entra a fase da reconciliação. E nesta fase vai precisar uma quebra de orgulho. E nós somos orgulhosos. É normal. Você, pai, você, mãe, muitas vezes não consegue a reconciliação e a restauração da sua família por causa do orgulho que há no seu coração. É preciso deixar o orgulho de lado para receber o que se perdeu. É preciso deixar o orgulho de lado para voltar da onde você errou e recomeçar de novo, como fez este rapaz. Ele pensou consigo mesmo: não tenho mais o que fazer. Eu reconheço. Mas eu vou voltar. E vou dizer para ele que eu errei, que eu pequei. E vou dizer que estou arrependido. E que se ele não quiser me receber como filho, porque o que eu fiz não merece, isso é reconhecer o que fez. Eu já nem mereço mais ser chamado filho. Eu vou dizer isso para o meu pai. Mas se ele me aceitar, mesmo como um dos seus empregados, eu vou voltar para perto dele. O que é que você, filho, precisa dizer para o seu pai? Reconhecendo o que você fez, a dor que causou, você precisa chegar e dizer para o seu pai, como esse filho conjecturou em dizer, e depois disse: eu vou dizer que errei. Preciso falar para ele que eu pequei. Você, pai e mãe, também precisa reconhecer as coisas que fez, que não foram corretas, para que haja uma restauração na sua família. E Deus se agrada disso. Deus se agrada quando as pessoas reconhecem que falharam e que erraram, e estão dispostas a recomeçar. Se você quer ver a sua família restaurada, quer ver a mão de Deus sobre a sua família, você precisa começar reconhecendo o erro e disposto a perdoar. O pai sofreu tanto, mas não desistiu de esperar o seu filho. Nós, pais, não podemos desistir dos nossos filhos. Você, mãe, não poderá desistir do seu filho. Deverá orar por ele, mesmo que isso leve longos anos. Você, pai, deverá lutar pelo seu filho. Esse pai não desistiu de esperar o seu filho. E o seu filho voltou. E o seu pai estava esperando, disposto a recebê-lo de volta. No contexto daquela época, esse filho, o que fez com a família, o que praticou com a vida, poderia ser apedrejado e morto. Poderia ser morto, apedrejado. E quando ele vinha voltando, o seu pai estava o esperando. E talvez ele sabia que esse filho poderia ser apedrejado, porque todos sabiam da história. Ele pecou, ele falhou, ele saiu, humilhou a família, foi para longe, desperdiçou a sua vida na farra, e ele deveria ser apedrejado. Mas o texto bíblico diz que o seu pai, quando o viu voltar, saiu correndo ao encontro, como se: eu vou abraçar o meu filho, e ninguém vai me apedrejar, porque eu estou abraçado com ele. Não foi o que o Senhor Jesus fez com os seus filhos? Nós que já estávamos condenados a morrer,
e não morrer pelos homens e pelas coisas do mundo, mas por causa da ira de Deus, porque nós falhamos e pecamos, e agora merecíamos a morte, mas Jesus correu e nos abraçou, entrando na frente. Ele levou sobre ele, nos defendeu, e nós precisamos estar dispostos a ir até o final, para ver a nossa família em pé, unida. E a decadência vai diminuir quando houver humildade, reconhecimento e perdão. Mas sempre tem consequências que ferem as pessoas. Por isso eu estou advertindo para o cuidado, a atenção, antes que as coisas cheguem a esse ponto, porque é doloroso depois. Veja que essa família tinha vários problemas. O filho voltou, mas o pai não tratou o que ficou. Parece não ter aprendido. O filho que ficou parece não ter percebido. Talvez o rancor no coração desse irmão que foi embora e agora voltou. O pai o esperava alegremente, fez-lhe uma festa maravilhosa, o recebeu de volta, mas o irmão está magoado. Não foi totalmente tudo tratado. O irmão está ferido no orgulho, nos ciúmes. Não pôde perdoá-lo de imediato. Que festa é essa que está havendo aí? Um dos seus empregados disse: seu irmão voltou. E o seu pai fez uma festa porque o recebeu são e salvo. Mas o rancor e o orgulho não deixou ter a mesma alegria do pai. Ele ficou chateado. Ele não entrou na casa. Ficou lá amuado, lá fora, com raiva, dolorido. Você viu quantas consequências? Mas meu filho, entra. Seu irmão está vivo. Quanto tempo de tristeza esperando. Agora ele voltou. Mas pai, e eu? Precisamos deixar de ser egoístas, às vezes, no contexto familiar. E olhar para o outro que errou com misericórdia e amor. Perdoá-lo. Para que haja restauração da família. E eu, pai, estou há tanto tempo aqui servindo, eu nunca fiz um churrasco, nunca confraternizei com os meus amigos. Agora este aí desperdiçou boa parte dos bens que tínhamos, e o Senhor o recebe e faz-lhe uma festa. E o pai, com argumentos de amor, tenta explicar ao filho: mas filho, você está há tanto tempo aqui, tudo que eu tenho é seu, não lhe falta nada. Quem sabe se ele tivesse esse diálogo antes com o filho, a exemplo do que foi. Olha o sofrimento que estamos, meu filho, por favor, não faça o mesmo. Sempre há tempo, irmãos, de começarmos a arrumar as coisas para diminuir o sofrimento da nossa família. E nós precisamos ter um coração que perdoa o outro, que acolhe de novo. Só assim haverá restauração. Se nós não olharmos como fez o nosso Senhor Jesus, que olhou para o pecador condenado à morte, com um olhar de amor e misericórdia,
e mesmo cometendo as maiores falhas e imundícia, que foi tão nojento para ele que o Senhor Jesus, naquele dia de oração no Getsêmani, estava tão amargurado e com tanto medo da sujeira que estava em nós, que ele receberia sobre ele e que o afastaria de Deus, que ele chorou e o seu suor se converteu em sangue. Não era com medo de morrer, mas era por causa da sujeira, do pecado que havia em nós, que o afastaria de Deus. Na oração do Pai Nosso, o Senhor ensina que nós nem mesmo deveríamos orar para que pedíssemos perdão se nós não perdoamos. Porque a oração é: perdoa-me, Senhor, assim como eu perdoo. Recebemos tanto de Deus, o amor, a graça, o perdão, a misericórdia, mas não podemos perdoar, nem mesmo na nossa família. Como haverá restauração sem o perdão? O Senhor quer restaurar as nossas famílias. Basta que tenhamos um coração que pode perdoar e não olhar para o que errou, apontando para ele e jogando no lixo, mas com misericórdia. Se você não deixar de lado as coisas que foram, perdoar, não poderá seguir em frente. Aquele irmão mais velho não conseguiu esquecer o mal que o irmão causou, por isso não conseguia perdoar. A primeira coisa que ele lembrou o pai é que o irmão desperdiçou e errou. Sem esquecer, sem perdoar, sem reconhecer, não haverá restauração.